E dentro desse contexto, falar de diversidade, inclusão e educação contínua é quase falar de uma coisa só, né? Nós recebemos na universidade pessoas com comportamentos completamente diferentes. A nossa sociedade é plural e não existe como, num lugar que precisa ser tão democrático quanto a universidade, que essas questões não sejam respeitadas e principalmente que elas sejam discutidas. Ninguém é igual a ninguém, e isso é uma coisa muito importante, porque o pensamento divergente, ele é o que motiva a inovação. Se todos fôssemos iguais, se nós tivéssemos sempre a mesma percepção sobre alguma coisa, a equação seria a mesma sempre no final. Então, esse poder transformador de dialogar com pessoas que tenham gostos, desejos, prazeres diferentes, eles são essenciais para que isso esteja presente nas nossas discussões dentro da universidade, mas também dentro das empresas. A gente tem que entender que hoje as pessoas têm habilidades diferentes e algumas, não sei se o termo certo incapacidades que porventura a gente adquira ao longo do tempo, né? Nós temos pessoas que têm baixa visão, nós temos pessoas que têm problema de nenhuma visão, né? Ou obesidade, e tudo isso tem que ser considerado. E essa não é uma condição que a gente tenha que segregar. Pelo contrário, a nossa sociedade ela é parte de um todo, e esse todo tem essas camadas diferentes, e a gente tem que estar respeitando e produzindo para elas. Então, isso é fruto de muito estudo, e esses estudos eles acontecem dentro da universidade. Hoje, eu acho que um movimento transformador que a gente tem implantado dentro do SCMC é justamente esse, de buscar um diálogo nisso tudo, porque por mais que a indústria e as empresas elas tenham os seus grupos de pesquisa, né, muitas vezes levar o aluno com esse comportamento novo dele, que vem das relações que ele cria, faz com que as equipes oxigenem. Trabalhar dentro da universidade formações que tragam percepções diferentes, não só a formação tradicional, né, mas a gente buscar por novos caminhos de formação, onde eu não tenha a percepção sobre uma determinada área exatamente como ela é. Antigamente a gente falava de gastronomia só, hoje a gente fala de food design, uma mistura de projeto de alimento e coisas parecidas. Então a gente tem que estar aberto a isso, a essas transformações, a essas novas mudanças de carreira, a essas mudanças de formação. E essa formação continuada, ela é necessária porque os comportamentos mudam, as tecnologias mudam e a gente precisa estar em constante movimento. Ninguém consegue se formar e achar que está dentro de uma concepção do novo o tempo todo. A gente tem que estar se atualizando continuamente. E nesse processo, né, é muito importante que a gente tenha essa aproximação do mercado e das marcas. E as próprias marcas, elas conseguirem se mostrar transparentes e sensíveis, empáticas, né, a tudo que acontece. E é importante que a gente respeite essa diversidade, porque a gente faz o pensamento divergente, depois a gente vai alinhando, né, até que ele vá convergir para soluções bastante inovadoras para essas empresas. E as marcas, elas têm que passar a firmar os seus propósitos, porque a gente tem alguns direcionamentos, não tem que fazer um recorte, a gente não tem que atender a todo mundo, né? Uma pessoa que tem um carro do ano vai sempre querer um novo carro que desempenha, porque aquilo ali é o que ela gosta, é o que ela curte. Agora, eu tenho outras pessoas que estão com uma preocupação muito maior com o meio ambiente, que vão preferir pegar a bicicleta do vovô que ainda anda
e fazer dela um novo estilo de viver, de modos, né, de comportamento. Então é importante que a gente saiba que realmente o mundo é diverso e que a gente tem que respeitar isso. E que as pessoas também, elas precisam, dentro das necessidades delas, serem atendidas e respeitadas, porque cadeirantes, pessoas que têm algum problema neurológico, são pessoas que também gostam de vestir, são pessoas que também gostam de estar bem, não querem qualquer coisa, né? Então, a gente está dentro da universidade, dentro desse campo, dessas discussões, e sempre preparados para levar para o mercado as melhores ideias, né? E o potencial do conhecimento que a gente produz. E aí essa relação em que o SMC provoca dessas conversas, ela é fundamental para oxigenar suas equipes e que elas consigam realmente pensar fora dessas caixinhas que colocaram para a gente, porque na verdade a diversidade sempre existiu durante a humanidade inteira. Acho sim que apostar na diversidade e inclusão é uma estratégia muito relevante e inteligente por parte das empresas nos dias que correm. Muitas das empresas de maior sucesso a nível mundial são as que praticam fortes políticas de diversidade, inclusão e formação contínua. Essas empresas já perceberam que ao investir nessas políticas estão a investir no futuro delas próprias e os benefícios são bastante claros. Há um aumento na criatividade e inovação, as políticas de aceitação das diferenças geram um bom ambiente de trabalho e reduzem significativamente os conflitos e o turnover de colaboradores. Há uma melhoria na imagem corporativa e, como soma de todos esses pontos, há um alcance em geral de melhores resultados. Os clientes e consumidores finais, por outro lado, estão cada vez mais exigentes e informados, e não só sobre produtos, mas também sobre as empresas que os produzem. As pessoas hoje em dia engajam-se muito frequentemente em causas sociais e podem sim deixar de comprar produtos ou serviços de uma certa marca que elas julgam não ter as melhores políticas. Portanto, devemos tomar muito cuidado neste sentido. Agora, falando da minha própria experiência, trabalhar com pessoas de diferentes backgrounds é muito desafiador e motivador, uma vez que estamos em constante dinâmica de aprendizagem e partilha. Num processo criativo com uma equipe de profissionais multicultural, onde cada um dá o seu input, quando se chega a um consenso, normalmente acaba por ser um consenso bastante razoável e fiável, uma vez que o produto resultante foi visto e pensado por diferentes prismas, não havendo no decorrer do processo espaço para uma coisa muito chata que é a bitolação mental, que é muito comum entre equipes formadas por profissionais de backgrounds muito similares. Portanto, investir em políticas de diversidade, formação contínua e inclusão não é só uma questão de responsabilidade social, mas sim uma fórmula de sucesso, quando bem aplicada e gerida. O Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer neste sentido, mas debater o assunto já é um grande começo. Eu penso que não tem como não considerar a relevância desse tema. Primeiro, que nós, quanto instituição pública, nós temos projeto de inclusão, né, que começa no vestibular, com as cotas, que atualmente a gente tem cota para a escola pública, nós temos cota para pessoas deficientes, para pessoas negras. Depois também tem a questão do SISU, que também eu considero mais uma outra forma de inclusão. Eu penso que a universidade pública ela mudou muito nos últimos tempos a partir desses programas.
Antes ela era considerada uma universidade mais da elite. Assim que eu comecei a dar aula, o perfil do aluno era bem diferente. Era um aluno que normalmente quase todos eles vinham da escola privada. Hoje a gente já observa que mudou bastante. A gente já tem um percentual bem grande de pessoas vindo da escola pública. Tem mais negros na universidade. Então, de uma certa forma, a gente está trazendo a inclusão e a diversidade para dentro da universidade, né? E depois que eles chegam na universidade também, eles têm programas. Se caso eles não conseguem fazer o acompanhamento, nós temos programa tanto pedagógico como também programas de apoio psicológico, né? Então, assim, eu vejo que a universidade ela se preocupa bastante com esses dois temas. Por outro lado, eu penso que as empresas elas estão preocupadas hoje com essas questões. Só que elas também têm que se preocupar com a questão de ter o seu propósito muito alinhado com o pensamento que eles estão vendendo, né? Eles têm que pensar além do produto, sabe? Não tem como fazer uma coisa e vender outra, né? Então eu penso que ela também tem que se preocupar em fazer ações que beneficiem essa comunidade, né? Que consiga fazer trabalho com programas voluntariados, com programas com mostras culturais, fazer com que ele atinja esse público, né? Porque eu vejo que se ela conseguir provocar essa mudança, fazer com que essas ações em prol desse grupo ela seja efetiva, eu penso que já é um bom início, né, para que isso aconteça. Eu sei.